internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar dos resultados dos times mineiros na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético empatou com o Vasco em 1-1 lá em São Januário e o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-1 e se livrou de vez a degola. E o Fluminense acabou com o título brasileiro, né? Venceu o Palmeiras lá em Presidente Prudente por 3-2 e não conseguiu deixar o Atlético ser campeão brasileiro depois de 42 anos, né? Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata e Josias Pereira. Tudo bem, Thiago? Beleza, Capido, Josias. Mais um ano que o Atlético fica na fila, né? Mas é juntar o que foi de positivo nesse trabalho, né? O time passou 2 temporadas sofríveis, 2010, 2011, e deu um salto bastante considerável. O pessoal acreditava no título, infelizmente o atleticano não veio, e agora já visar 2013, pegando os pontos positivos e agregando novos reforços. Já que o Thiago falou muito bonito do Atlético, Josias, e o Cruzeiro? Pois é, o Cruzeiro, primeiro boa tarde aqui, Thiago Prato, boa tarde, Cabiro. O Cruzeiro conseguiu aí se livrar da zona de rebaixamento, de uma vez, desse risco que o Cruzeiro tinha, né, de cair para a segunda divisão. Então acho que essa foi a grande conquista aí do Cruzeiro nessa reta final de Brasileiro, né? É uma coisa assim lamentável para a torcida, que não esperava que o Cruzeiro mais uma vez fosse ficar numa situação crítica mesmo no campeonato, mas a gente também já sabia que o Cruzeiro não teria essa possibilidade assim tão grande de cair, né? Mas essa vitória já aliviou bastante e a torcida do Cruzeiro agora começa aí já a cobrar da diretoria, né? Já está cobrando há muito tempo, cobrando um time melhor para a próxima temporada, né? Que a próxima temporada o Cruzeiro precisa melhorar bastante. Tem a volta do Mineirão, como o nosso amigo Cândido, né? O Candinho acabou adiantando aí. Parece que amanhã vai ser assinado o contrato com a Minas Arena em relação ao Mineirão. Então agora é juntar aí, como o Thiago disse bem, a situação do Cruzeiro, né? A gente vai passar agora para o Atlético, vai passar para o Cruzeiro, é juntar aí. Não tem muita coisa de positiva essa temporada não, mas é começar a pensar, começar a planejar para que tudo venha dar certo aí para o Cruzeiro na próxima temporada, né? E lembrando ao internauta do Esporte.com que ele pode mandar a sua pergunta, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou pelo Twitter, que você está vendo aí já na tela, @super_FC. Então vamos começar então falando do Atlético e também do Fluminense, né, que acabou conquistando o título em cima do Galo. O campeonato acabou muito cedo, né, Thiago? Eu achei que o Atlético ia dar uma pressão maior no Fluminense, mas na verdade não foi o que a gente viu, né? Essas não vitórias que aconteceram fora de casa acabaram pesando muito para isso, né? Pesaram demais, né? Quem viu o Atlético voando no primeiro turno, né? Foi campeão simbólico do turno, se espantou bastante ao ver um aproveitamento tão ruim, né? Principalmente fora de casa. Mas em casa mesmo, o Atlético já mostrava alguns deslizes. Empatar com o Flamengo jogando com 1 a mais a partida quase toda, empatar com o Grêmio tendo dificuldades extremas para passar da grande área do Grêmio e tudo mais, já foram alguns deslizes que tudo bem, é jogo contra o Flamengo e é jogo contra o Grêmio, mas eram jogos que não podia escapar pontos se queria perseguir o Fluminense. Os vacilos que o Fluminense não deu. Que o Fluminense não deu. Agora, sem dúvida alguma, o que fez o Atlético perder esse título e perder o segundo lugar também, né? Que foi ultrapassado pelo Grêmio. Foi principalmente a campanha fora de casa. Não conseguiu ganhar de ninguém nesse segundo turno. Perdeu para o Curitiba, perdeu para o Náutico, empatou agora com o Vasco, né? Realmente não ganhou de ninguém. E assim fica difícil. Foi o que o Fluminense fez com maestria e por isso totalmente, podemos dizer, merecidíssimo o título para o Fluminense, né? Foi mais time ao longo de todo o campeonato. Foi mais time mesmo, né? E mais coeso também, né? O time do Fluminense é um time muito frio, é um time muito coeso. Ontem, precisando da vitória, conseguiu fazer o gol faltando 4 minutos ali com o Fred, num contra-ataque muito bom pela direita. Mas é aquilo, o futebol, né, Josias, é jogado, né? E o Atlético não conseguiu jogar em alguns aspectos, o Fluminense conseguiu se aproveitar de outros, né? Tem uma pergunta aqui do Vinícius Martins, aqui de Belo Horizonte, sobre essa situação do Atlético, é o seguinte: o fator psicológico pode ter interferido no Atlético nessa reta final do Brasileirão? Bom, eu acredito que tem interferido sim em alguns momentos, mas eu também considero essa queda do Atlético. Eu tinha até feito uma matéria, né, quando chegou aquele setembro negro lá que o Cuca tanto falou, né,
que seria uma fase que o Atlético passaria muitas dificuldades. Passou mesmo, Passou, né? Totalmente, né? E até eu até coloquei na matéria, citei na matéria, que esses resultados conquistados não, né? Perdidos em setembro, né? Poderiam determinar o futuro do Atlético no decorrer do campeonato. Então, aqueles resultados, derrota para o Flamengo, outros tropeços, foram determinantes realmente para essa queda do Atlético. E como o Thiago citou bem também, esses resultados fora de casa, né? Que o Atlético, ele conseguiu ganhar fora de casa em junho, né? Deixando bem claro isso, foi em junho que o Atlético conseguiu ganhar do Sport, 4-1, e depois daquilo o Atlético não conseguiu mais ganhar fora de casa. O Atlético tem 6 derrotas no campeonato, mas acumulou uma sequência muito grande também de empates, né? E grande parte desses empates também foram conquistados fora de casa. Empatar, né? Nunca é bom. Nunca é bom, ainda mais no campeonato que a gente viu o Fluminense, e o Fluminense ele sempre teve uma campanha muito constante fora de casa, e esse foi o diferencial realmente, né? Esses tropeços obtidos fora de casa foram determinantes, né, para esse declínio do Atlético, que hoje está 10 pontos atrás do Fluminense, né, na tabela de classificação, e agora foi ultrapassado pelo Grêmio, né? Então, isso também mostra o fator psicológico, porque o Atlético ele tomava, né, uma pressão do time, quando jogava fora de casa, parecia que o Atlético se retraía muito e acabava sofrendo muita pressão dos adversários. Fora isso, o esquema do Cuca ficou muito manjado no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Todo mundo reclamava disso, mas ele não conseguia alterar. E eu também considero também a saída do Danilinho também foi um fator que pesou também no Atlético. Ninguém sabe muito bem explicar por que o Danilinho acabou saindo no Atlético. Foi disciplina, ato de disciplina. E com o Cali e com o Cuca não tem ideia. E acabou saindo, mas a ausência do Danilinho foi muito significativo para o Atlético, né? Porque começou a colocar Escudeiro, a gente sabe que o Escudeiro não é aquele jogador tão incisivo como o Danilinho era, né? Colocou o Guilherme, tentou colocar o Guilherme, mas o Guilherme é aquela preguiça que a gente sempre vai citar aqui. O torcedor do Atlético está cansado. Ontem mesmo o torcedor do Atlético queria, assim, acabar com o Guilherme ontem em alguns momentos da partida, né? Então aconteceu isso várias vezes e acabou, né, esse tropeço do Atlético, e o título ficou mais uma vez aí apenas no sonho do torcedor atleticano. Teve um lance do Guilherme ontem que acho que ilustra bem o que ele é dentro do Atlético. Foi aquela bola em que ele passou no meio de 2 jogadores e tinha tudo para fazer o gol, tentou colocar, né, tentado por cima e atrasou para o goleiro. Ou seja, inventar demais, mostrar técnica demais, sendo que o importante era a eficiência. Você citou bem o Danilinho aí, a gente pode dizer que o grande culpado do Danilinho não ter continuado foi o próprio Danilinho. Né? Ele prejudicou o Atlético, um jogador que durante muito tempo deu alegrias ao Atlético, né, principalmente em 2006 e 2007, e veio com outra cabeça, né? Teve um primeiro turno muito bom, tem que se frisar isso, assim, né? Como todo time. Assim como todo time, todo time voando. E aconteceu o que aconteceu. Os atos de indisciplina custaram caro para ele, mas ele foi o grande culpado dos atos de indisciplina. Posso estar errado também, acho que o Atlético está a 11 pontos. 11 do Fluminense e a 10 do Grêmio, né? Não que vai valer muita coisa, porque já perdeu o título do mesmo jeito, mas eu digo para o Grêmio que tem 10 e o Atlético tem 11. E a campanha do Fluminense é tão incontestável que o Fluminense agora tenta se tornar, em termos de aproveitamento, a melhor campanha dos pontos corridos, de 2003 para cá. Em pontos, ninguém vai bater o Cruzeiro, que fazia 100 pontos. Claro que eram 46 rodadas. Isso. Em termos de aproveitamento, o Fluminense pode superar. Acho que, se não me engano, está com a melhor campanha. Depois a gente pode até conferir. Ou seja, mantendo isso, ele acaba se tornando a melhor campanha em termos de aproveitamento da história dos pontos corridos. Então, voltando a dizer, é mérito do Fluminense, porque um time que tem um goleiro como o Diego Cavalieri, que salvou a equipe inúmeras vezes, um ponta como o Wellington Ney, que para mim foi o grande jogador do campeonato, em vários momentos carregou o Fluminense nas costas, assim como o Diego Cavalieri, e um matador como o Fred, que deixou a bola passar para ele mexe pro gol. Hoje é o melhor centroavante do Brasil, para a grande maioria. A minoria que não considera, dentro dela está o Mano Menezes. Com certeza, aí que fica a dúvida, né? Por que será que o Fred não é convocado para a seleção? Tem aqueles problemas que o Mano Menezes citou em relação
ao pai de ter falado aquelas coisas, que ele não queria defender a seleção, mas mesmo assim eu acredito que já está na hora, né, do Mas, Mano por outro Menezes lado, o próprio Mano Menezes admitiu que gosta de jogador com personalidade. Então, se ele gosta de jogador com personalidade, que o Fred e o cara é bom jogador, porque sabe fazer gol, então por que não convocar ele? Com certeza. A Copa é daqui 2 anos. Mas tem que se olhar a partir de agora. Se o cara é o melhor do momento, ele tem que ser convocado, até pela sequência do trabalho bem feito que ele está fazendo no Fluminense há muito tempo. Enquanto isso, a nossa seleção só despenca no ranking da FIFA. Não que isso quer dizer alguma coisa, mas o Brasil está em 13º lugar nesse ranking. É algo assim extraordinariamente absurdo. O Brasil não tem eliminatórias, então não tem como pesar. Mas de qualquer forma, os resultados do Brasil não são para empolgar. Tem uma pergunta aqui do Bruno, sempre está aqui conosco. O que foi pior para o Atlético, a saída do André ou a permanência do Guilherme? Eu acho que os dois, viu? Não sei o que vocês acham. Também acho que a saída do André também foi uma coisa que... Apesar de que o André também está sendo super questionado lá no Santos, né? Umas atuações que não são... que todo mundo espera dele algo a mais, principalmente pelo que ele fez no Atlético ano passado, início do ano, né? Então, todo mundo no Santos esperava que ele fosse... Inclusive, ele está ficando até no banco em várias partidas, né? Entrando no Miralles ali, junto com o Neymar e tal, mas acho que o André realmente também foi uma coisa que pesou aí no Atlético esse ano, que ele deveria ter ficado, mas também não era desejo dele ficar aqui no Atlético, né? A gente já percebia isso. O pensamento dele era realmente voltar para o Santos, né? E acabou tendo essa negociação, né? O Atlético, muitas pessoas estão falando em alguma coisa envolvendo a Arouca e tal, pelo André no Santos, mas vamos aguardar, mas... E eu acho que realmente o André pesou aí, fez falta para o Atlético nessa reta final, principalmente pelas atuações do Guilherme, que não foram nada excepcionais e que deixaram o torcedor atleticano bastante nervoso, bastante chateado. E o Guilherme, como sempre, devendo aí. E é o grande ponto de interrogação do Atlético desde o dia que o Atlético contratou o Guilherme, que chegou badalado, chegou com a maior contratação da história do Atlético e tal, e não mostrou nada. Mas realmente eu não entendo algumas contratações do Atlético. A gente vem falando aqui ao longo da temporada com relação ao Guilherme, mas o Guilherme foi contratado pelo que ele fez no Cruzeiro, né? Exatamente. Porque no Dínamo e no CSKA, ele não jogou futebol. Ele passeou na Europa. Isso é até um questionamento da época do Dorival, né? Porque o Atlético, na época do Dorival, contratou muitos jogadores por aquilo que eles fizeram aqui. Foi o caso do André, o caso do Guilherme e o caso daquele armador Caio, que todo mundo lembra por causa de um golaço que ele tenha feito na época do Avaí. Coitado, todo mundo lembra. Porque são jogadores que são lembrados por um lance, né? Eu, sinceramente, vagamente lembro desse cidadão. Mas é só desse lance mesmo que a gente... Agora, concordo que o André realmente fez falta exatamente para o Atlético no repouso. Isso, ainda mais saiu do Danelinho. Mas isso é um ponto, né? São vários pontos. Ao Guilherme não ter rendido futebol, gente, o Fluminense botou, vou repetir, 11 pontos de vantagem em relação ao Atlético. Sim. Para mim, Danelinho para mim é o jogador mais... mediano. Não, ele é jogador de grupo. Nem acima da média ele é apenas um bom jogador que serve para compor o plantel. Ele ou o Escudeiro ali, para mim, a diferença é nula. Não existe. Você vai pegar agora o Guilherme. O Guilherme, gente, a gente sabe que ele joga aquilo ali. Ele é um grande jogador de futebol quando ele quer. Mas ele não está querendo jogar futebol há quanto tempo? Muito tempo. Então não adianta. A gente vai ficar falando aqui... se não, o Fluminense foi melhor, ganhou o campeonato de forma justa, merecida e até de forma fácil. Mas isso aí ontem eu fiquei abismado com a comemoração dos caras do Fluminense, dos jogadores do Fluminense. Parecia que eles não tinham sido campeões. De tão fácil que foi a conquista do Fluminense. Foi muito sem graça. Eu acho que se o Atlético ou o Grêmio tivessem sido campeões, ou seriam campeões, né? Acho que a comemoração seria bem diferente. Bem diferente, né? O Fluminense foi bem mais, como posso falar, bem mais restrita, essa coisa privada. Foi um negócio tão fácil para eles estavam esperando esse negócio de uma forma tão mais natural, que aconteceu, legal, vamos lá, comemoramos, ficamos lá nas Laranjeiras até altas horas da madrugada e ponto, acabou. Mais um ano, vamos agora para a próxima. Vai lá, o Cruzeiro vai lá, vai pôr a faixa em cima do Fred, vai pôr a faixa em cima do Thiago Neves e vida que segue. Fica isso aí. Não tem muito o que falar. E ontem, falando do jogo do Atlético
2 erros, né, a favor do Atlético. A gente tem que lembrar isso aqui também. O Atlético falou tanto de erro de arbitragem que ontem ela acabou sendo beneficiada, né? Porque para mim aquele pênalti foi inexistente. Maroto. Um pênalti que eu não consigo entender como um árbitro apita um pênalti daquele. É aquele gol mal anulado, né? Foi, o gol foi... O gol foi bem Foi bizarro. ridículo. E o Vasco jogou melhor, né? Jogou. Ainda jogou melhor. É claro que a gente sabe que o Atlético ontem jogou meio que para cumprir tabela, porque as chances de ser campeão eram praticamente nulas. Né? A arbitragem de ontem acho que mostrou um grande problema mesmo, que foi ao longo do ano todo. Primeiro, o fato de ter mais 2 árbitros em campo, espera-se mais a arbitragem, e a arbitragem errou ainda mais durante o ano todo. Para todos... Tem 2 postes ali atrás, um poste a mais do lado da trave. Exatamente. Eu vi aquele árbitro ali marcar um lance no campeonato todo, que foi Cruzeiro e Portuguesa, que ele que viu o pênalti lá. Foi isso. Enfim, acho que teve mais um ou 2 no máximo. É o lance polêmico também. O lance polêmico. Mas Barcos, eles falam que foi... Afirma-se... mas ali foi o delegado do jogo. O delegado falou com o quarto árbitro. O árbitro de trás falou que viu. Para tentar... Exatamente. Para dar uma culpada ali. Mas a arbitragem de ontem foi realmente fraquíssima, porque ela inicialmente ajudou bastante o Atlético, ela influenciou no resultado do jogo, e depois parecia que queria compensar o Vasco de todas as maneiras. Por que eu acho isso? Porque a expulsão do Serginho, por exemplo, é lógico que o jogador tem um cartão amarelo, não tem nada que dá uma solada em cima do principal jogador do Vasco, sabendo que tem um cartão amarelo. Foi expulso. Foi justo a expulsão dele pela segunda falta? Sim. Pela primeira falta, não. O primeiro cartão não era para ter sido aplicado. Só que aí eu volto a repetir, o jogador sabendo que tem um cartão, não pode fazer aquela falta. De jeito nenhum. O primeiro cartão dele, sim, que é questionável. Não foi. E dali pra frente, é aquela história, mas jogou com a menos, não sei o quê. Agora acabou. Né? O que serve é de debate, pra gente poder discutir na rua, discutir dentro de casa, a gente mesmo falar aqui e tudo mais. Mas que a arbitragem ontem foi o reflexo de todo o campeonato, ou seja, confusa e errônea, e várias vezes sem dar confiança e suporte para uma partida de futebol. Ontem foi, acho que, o reflexo. Não tira o mérito, de longe tira o mérito do Fluminense, porque todo mundo teve a sua ajudinha. Coube ao Fluminense poder, por exemplo, driblar superar isso tudo, que ele não tem nada com isso. E jogou melhor mesmo. E jogou melhor. A gente tem que ser sério, né? Porque nós tem mais elenco e mostrou mais futebol. Às vezes não mostrou futebol mais bonito. Não, mas mostrou mais eficiente. São Paulo ganhou 3 seguidos dessa forma. Ganhou de forma tranquila até com o Muricy Ramalho também. Menos tranquila até do que o Fluminense agora. Sim. Bom, a preocupação que nós temos agora é saber se o Galo vai para a Libertadores de forma direta ou se ele vai para a pré-Libertadores, né? A situação ficou muito complicada porque o Grêmio está embalado. O Grêmio embalou, passou o Atlético e parece que vai se manter assim, né? A não ser que o Atlético coloque dentro dele que ele precisa vencer os jogos que lhe restam para assumir a vice-liderança novamente e poder disputar a Libertadores de forma direta. Porque se o Atlético cai num cruzamento contra algum time argentino, e os times grandes da Argentina estão ficando de fora da Libertadores, vai sobrar um Independiente, vai sobrar um News Old Boys, vai sobrar um Vélez Sársfield na pré-Libertadores. E aí o bicho pega. Uma LDU também não é uma coisa agradável, um Potosí também não é algo agradável. Então, classificar de forma direta é importante até para você tentar ser beneficiado na fase de grupos. Porque se você cai na pré-Libertadores, a chance de você cruzar com algum clube grande também na primeira fase é enorme. Não sei o que vocês acham disso. Verdade. É uma situação que o Atlético tem que tomar bastante cuidado. E também tá ligado intimamente assim, a permanência do Ronaldinho Gaúcho, que deixou isso claro, né? Essa classificação aí para Libertadores. Então o Atlético agora tem seu campeonato particular. Não adianta falar que agora acabou, que aquele discurso que o Atlético já vinha falando desde a semana passada, né? Quando acabou tendo o tropeço, né? Agora foi contra o penúltimo jogo do Atlético, Curitiba, né? Foi lá, acabou perdendo para o Curitiba. Os jogadores do Atlético acabaram já até transparecendo isso. O Bernardo, depois do jogo, né? Já deixou bem claro, acabou, agora o título é do Fluminense, vamos pensar em Libertadores.
É interessante que na semana o Bernard voltou atrás e falou que não era bem isso, que era emoção do jogo, mas que depois ele foi analisar os números, né? Viu que o Atlético tinha chance ainda, mas agora acabou e realmente o Atlético tem que focar totalmente na classificação direta à Copa Libertadores, porque tem esse risco de pegar esses times fortes, times da Argentina, times que jogam na altitude, como é o caso da LDU, Potosí. Então o Atlético que está voltando ao Libertadores aí depois de 12 anos, né? Distante. A última foi em 2000. 2000. É isso, 12 anos longe aí de uma Libertadores, então precisa de classificar diretamente para evitar pegar esses times assim fortes que a gente considera na América do Sul. Então é uma situação que o Atlético tem que tomar bastante cuidado e tem que manter, tem que ter mesmo essa consciência de que precisa ganhar seus próximos jogos, secar o Grêmio, vai ter que secar o Grêmio, porque o Grêmio já está na frente, já está com um ponto na frente, o Grêmio está embalado. Então precisa secar o Grêmio e fazer o seu papel, ganhar as partidas, vencer o Atlético Goianiense na próxima rodada, que é mais do que obrigação do Atlético ganhar do Atlético Goianiense aqui dentro, né, que o jogo vai ser aqui, e depois fazer seus 2 últimos compromissos, enfrentar o Cruzeiro também no Clássico, para classificar direto tem que ganhar. E esse velho dilema aí do Atlético de não ganhar fora, né? Ele pega o Botafogo fora. Botafogo lá. Botafogo é um dos grandes carrascos do Atlético na história recente, na história normal também, no retrospecto é melhor, né? E é uma pedra no sapato do Atlético fora de casa. Não só fora de casa. Não só fora de casa. E tem aquele negócio, muitos brincavam, de repente o Botafogo pode abrir as pernas para o Fluminense não ser campeão, isso aí já era. Já acabou. Acho que profissionalmente, acho que já não aconteceria. A prova disso foi o Vasco e o Flamengo, que atrapalharam bastante o Atlético e o Fluminense ganhou dos dois. Né? Ganhou do Botafogo também, por exemplo. Passou por todo mundo. E agora, só interrompendo, é isso mesmo. Só explicando aqui a situação da Sul-Americana, que o torcedor está vendo o Grêmio, né? Com possibilidade de ser campeão da Copa Sul-Americana. A CBF ela determinou semana passada que o time que for segundo colocado do brasileiro, como o caso é o Grêmio agora, se o Grêmio for campeão da Libertadores, o que vai prevalecer... Copa Sul-Americana. O que vai prevalecer é a classificação do brasileiro. Ela é mais importante. Ela é mais importante. Então, o que vai acontecer? O vice-campeão da Sul-Americana, ele vai ter essa classificação que, por exemplo, o Grêmio teria se fosse campeão. Se for campeão, no caso. Então, o Atlético tem que tomar bastante cuidado com isso, que não vai ter isso. Se o Grêmio for campeão da Sul-Americana, essa vaga direta vai sobrar para o Atlético. Se o Atlético for terceiro. Não vai. Então, tem que buscar o segundo lugar de qualquer forma. E eu vou falar que os times que estão classificados para a Taça Libertadores do ano que vem, olha para você ver a situação como é complicada. Na Argentina são 5 vagas. O Arsenal e o Tigre estão classificados. Ou seja, cadê o Independente, cadê o News Old Boys, cadê o Vélez, cadê o Boca, cadê o River? Tá todo mundo no balaio ainda, porque ainda está rolando o torneio Apertura do Argentino. Na Bolívia são 3 vagas, tem Strongest e San José. Falta o Potosí, falta o Bolívar, os times lá do alto ainda não estão aqui. No Brasil são 5 vagas, todo mundo sabe, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Atlético e Grêmio, 5 vagas, mas o campeão da América, que é o Corinthians, né? Então essa vaga deve sobrar realmente para o São Paulo. No Chile, tem a Universidade do Chile campeão do Apertura e o Iquique, que é o segundo melhor na pontuação geral do campeonato chileno. Ainda sobrou uma vaga. E essa terceira vaga ou vai para Colo-Colo ou vai para... Não, o Católica só se conseguir a vaga pela Copa Sul-Americana. Então ainda vai sobrar o Colo-Colo para pré-Libertadores. Na Colômbia só está o Independiente Santa Fé classificado, aí pensa... o Atlético Medellín, o Deportivo Cali, o América Cali. Só estou falando os times fortes, né? No México, os 3 já estão definidos, Toluca, Tijuana e o León. O León é que vai disputar a pré-Libertadores. No Equador, o Barcelona já está classificado como campeão equatoriano de 2012, mas ainda tem 3 vagas, que devem ser de Deportivo Quito e LDU. Ou seja, LDU e Deportivo Quito devem disputar pré-Libertadores. Aí você vai para o Paraguai. São 3 vagas também, sendo que o Cerro Porteño foi o campeão e tem a vaga garantida. Sobrou o Olímpia aí. O Olímpia deve classificar também e o Libertad. No Peru, 3 vagas. O Sporting Cristal, classificado. Ainda tem o Universitário e o Alianza Lima. E tem outros times no Peru também. Tem os times lá
da cidade de Arequipa também. No Uruguai, nenhuma surpresa, as 3 vagas já estão definidas, Nacional, Peñarol e o Defensor Sporting. O Defensor Sporting é o que vai disputar a pré-Libertadores. E na Venezuela, o Deportivo Lara, grande surpresa, ganhou o campeonato venezuelano, o Apertura e o Clausura, inclusive. O Caracas, o segundo, e o Deportivo Alsonteg foi o terceiro. Então já está definido esse Deportivo Alsonteg que deve disputar a pré-Libertadores. Então, a situação do Atlético é essa, ele tem que classificar direto, porque senão corre o risco de pegar uma certa grande pedreira, né, na fase de pré-grupos. Vocês têm algo acrescentado do Atlético? Aí, acho que não tem mais nada a dizer, né? É aquele negócio. E ninguém quer disputar a pré-Libertadores ou primeira fase da Libertadores, igual todo mundo quer dizer aí, né? Todo mundo quer ir para a fase de grupos direto. Então, o Atlético tem que ganhar seus 3 jogos e torcer por um tropeço do Grêmio, que não vai ser fácil. Porque desde o início a gente já falava que a tabela do Grêmio, faltando 10, 11 rodadas, era mais fácil que a do Fluminense e do Atlético. E continua sendo mais fácil. Não mudou nada. Não mudou nada. Ele tem Portuguesa e Figueirense fora, Figueirense já está rebaixado, Portuguesa tem aquele negócio de brigar para não cair. E o Grenal. Mas não é bicho de 7 cabeças. E o Grenal. Que o Inter... Que é pau a pau. Que é pau a pau. Exatamente. Como o Atlético assim como o Atlético e o Cruzeiro também é pau a pau. Último jogo contra o Cruzeiro. E o Atlético tem o Atlético Goianiense em casa, que é uma baba, mas tem o Botafogo fora. Lembrando que o Atlético Goianiense ganhou do Santos. O mesmo Santos que bateu no Cruzeiro, ganhou. O Atlético Goianiense foi um dos que ganhou do Fluminense. Ganhou, isso também. Ganhou no Rio. Isso. Então... vamos mostrar a situação da tabela do Campeonato Brasileiro, a classificação e as rodadas, por favor. O pessoal ali já está ajustando. E daqui a pouco a gente mostra, deu um problema técnico ali, mas então vamos começar falando do Cruzeiro agora. O Cruzeiro conseguiu uma boa vitória ontem, 3-1 em cima do Bahia, tomou um susto, tomou um gol logo de cara no primeiro tempo, mas conseguiu reagir no segundo. O Martinúcio jogou muita bola, né? Como está jogando já há um bom tempo, né? Martinúcio, se você for pegar o segundo turno do Cruzeiro, e ele não jogou todo o segundo turno, né? Para mim é o grande jogador do Cruzeiro. Ele tem, não me lembro agora quantos jogos, 8 ou 9 pode ter sido, né? Ele já tem 3 assistências e 3 gols. É a grande surpresa do Cruzeiro para o segundo turno, né? Se é que a gente pode falar isso. Acho que os números são esses, depois a gente pode até confirmar. E tem jogado bem, Ele é jogador habilidoso, talentoso, sabe encontrar o companheiro melhor colocado, faz bem a função ali de ponta, né? Porque é um meio atacante, né? E pelo gol que ele marcou ontem, o segundo gol, mostra que sabe finalizar mesmo, né? Não é porque muita gente diz, mas ele chuta uma bola mal, depois chuta uma bola bem, o cara sabe chutar pro gol. Pegou uma de 100 pulo ali que é difícil fazer um gol daquele. E durante o Brasileiro já vinha mostrando isso, toques por cima do goleiro e tudo mais. A grata surpresa não, é um jogador que o Cruzeiro trouxe com o nome, mas era uma certa incógnita por aquilo que ele não conseguiu render no Fluminense e no Vídeo Real. A gente já esperava isso dele, né? Ele joga muita bola, ele pode jogar ali em qualquer setor do meio campo que ele vai atender bem as exigências ali do treinador, que a gente não sabe qual será. Tem a pergunta aqui do Pedro, ele é de Lavras. Obrigado, Pedro, pela sua participação aqui conosco. O Cruzeiro deve começar a pensar em 2013 com base em Martinúcio? Pedro, eu acho que também. Eu acho que primeiro precisa definir quem que é o cara, quem que é o treinador. Parece que o Marcelo Oliveira ficou um pouco assustado com a rejeição que ele tem aqui em Belo Horizonte, né, com parte da torcida do Cruzeiro. Então temos que esperar ainda definir quem que vai ser esse treinador para poder definir como o Martinúcio poderá jogar. Mesmo porque o Montijo é a grande moeda do Cruzeiro nessa janela de transferência. A gente também não sabe se o Montijo continuará. De fato, sim, Montijo continuará e Martinúcio também. A questão é se o Cruzeiro vai ter caixa para manter o Montijo em campo, né? E vocês acham que isso tem que começar a partir do Martinúcio? Eu acho que o Martinúcio já é referência por ter sido um jogador de nome que deu certo no Cruzeiro. Porque a gente até falava antes do programa, brincava ali, né? O Daniel Rocha também, lá nosso companheiro do Super FC. O Cruzeiro, ele trouxe, a gente fazia uma comparação.
Sandro Silva e Martinúcio, 2 jogadores com currículo, que passaram por grandes equipes do futebol. Um veio para atrapalhar e o outro veio para jogar. O Sandro Silva é forçar, né? E o outro veio para jogar. Não, sim, mas em termos de currículo, assim. O Cruzeiro não pode... O Cruzeiro tem que trazer o cara pelo potencial, por aquilo que ele analisa, por aquilo que todo mundo conhece, de histórico e tudo mais, do que trazer um cara que jogou em Botafogo, Palmeiras, Inter, e ninguém lembrava dele. Ninguém lembrava quem que era Sandro Silva. Não, então tinha gente que falava, tecnicamente é um grande jogador e tudo mais. Se é um grande jogador tecnicamente e pode não ter dado certo no Cruzeiro, é outra história. Mas que no Cruzeiro, ele não mostrou futebol algum, muito pelo contrário. Ele até atrapalhou quase todo momento, né? Seja fazendo um pênalti, perdendo uma bola, sendo expulso e tudo mais. Nada contra o jogador em termos de pessoa, mas como futebol, ele mostrou um futebol pífio enquanto estava com a camisa do Cruzeiro. Você já está tirando ele do... Se a diretoria está olhando com carinho o que os jogadores do Cruzeiro fizeram, ele é um jogador que ele tem contrato até o meio do ano que vem. Vale a pena manter ele até o meio do ano que vem? O Martinúcio também tem contrato até o meio do ano que vem. Ele é um cara que devia ter um contrato prorrogado até o final do ano que vem. Um caso meio à parte, porque o Cruzeiro já detém 20% dos direitos dele, não é isso? Sim, detém 20%, mas o passe é do Fluminense. Não, sim. Ou seja, cabe ao Cruzeiro ver se vale a pena ou se não vale a pena investir. Hoje, vale a pena investir por aquilo que ele produziu. Hoje, o Sandro Silva não merece ficar no Cruzeiro. Assim como uma série de outros jogadores. A gente está fazendo a comparação, volto a ressaltar, não estamos fazendo a comparação em termos técnicos de Sandro Silva e Martinúzio. Estamos fazendo aquilo que o cara tem no currículo e o que o outro também tem no currículo, que é mais ou menos a mesma coisa. É verdade. O que deu certo e o que não deu certo no Cruzeiro. Tem uma pergunta aqui da Juracema, de Contagem. Ela pergunta se o Cruzeiro é melhor que o Atlético. Não é. O Atlético é muito melhor hoje em campo do que o Cruzeiro. Não dá nem para discutir. O Cruzeiro, como eu já venho falando aqui há algum tempo, é um ajuntado de jogadores que ontem fez um bom segundo tempo e nada mais do que isso. O primeiro foi horroroso de todo jeito, péssimo. O Atlético, na verdade, é que a montanha-russa está caindo, né? O time perdeu muito foco nessa reta final de campeonato, por isso que o Fluminense desandou pontuado do jeito que aconteceu nesse campeonato agora. Mas o Atlético ainda ele é superior ao Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, viu? Aí a pergunta, o Bernal vai para que time? A gente não sabe. Provavelmente é um time inglês, já que o Calil se reuniu com o empresário na Inglaterra para ver por quanto queriam no Bernal, né? Uma pergunta... Só fazer uma observaçãozinha aqui, que isso é coisa do Calil, né? E ele falando que não foi para negociar jogador, para vender jogador. Ele foi lá para passear, pegar neve. Não, foi para tentar trazer jogador. Ele até anunciou, alguém quer contratar o jogador, vai ter que passar no mínimo 2 horas na minha sala, segundo o Calil, conversar e tudo mais. Calil. Você vai vender o Bernal, não vai? Isso aí é com ele. O problema é que o Bernal, nas entrevistas, tem deixado bem claro. Ele já foi vendido. Já deixa claro isso. Ele já foi vendido, né? É o intuito dele mesmo, né? Ele já tá falando, se vê uma proposta boa, sempre assim, quando o jogador começa com as propostas. Vamos falar real, vamos falar a realidade aqui. 20 milhões de euros no Bernal tem que vender rápido. Com certeza. Tem que vender voando. Até o próprio Maluf falou que isso aí é orçamento pro ano inteiro. Não pode deixar de vender. É um bom jogador? Mas o Bernal ainda não é um craque, tem que vender logo. Não, pode vir a ser um craque. Mas ainda não é uma realidade. Mas é exatamente isso aí que o Malu falou, que você bem lembrou. Tem que vender. É um orçamento para o ano inteiro. Imagina os jogadores que o Atlético pode trazer com esse dinheiro. Com esse dinheiro, né? Entendi. Não, monta um belo plantão. E achei até engraçado que semana passada o Maluf deu uma entrevista, né, na Rádio Esportes, né, falando que recebeu uma proposta de 10 milhões de euros pelo Guilherme em setembro. Né? E ele não querendo duvidar do Maluf, mas eu duvido. Eu também duvido. Ele falou que não eles teriam vendido na hora. Era futebol russo que ele falou, não foi? Foi CSK, exatamente. O CSK é o único time que é louco com o Guilherme. Porque lá ele se deu bem. Lá ele conseguiu jogar alguma coisa. Se for isso mesmo, pode até ser que seja verdade. Agora ele frisou bem que o Guilherme, eles esperam muito dele. Isso. Né? Ele tá impressionado. Espera quando? Bom, o Guilherme falou que a torcida vai aguentar 2 anos ele. O Guilherme tem um azar de ter jogado no Cruzeiro. Hoje o grande azar dele, para ele dar certo no futebol, tô falando isso obviamente ele como jogador do Atlético, é esse. A torcida já tem uma
uma pré-indisposição com ele. Aí ele não joga futebol, gente, vai cair em cima. É a mesma situação do Marcelo Oliveira se ele for pro Cruzeiro. É a mesma coisa, na primeira paulada que o Marcelo Oliveira tomava, vão chamar ele de atleticano. E o que é verdade. Esse é o problema. Cabe ao cara mostrar... Ser profissional. O problema mesmo mostrando, às vezes é difícil. É muito complicado. Exceções, por exemplo, o Leonardo Silva, que está se dando super bem no Atlético. Porque está jogando bola. Porque se não estivesse jogando bola, estaria sendo injustiçado da mesma forma. E ainda teve, não digo a sorte, porque até lá ele conseguiu jogar bem. No clássico contra o Cruzeiro, ele ainda fez o gol no Cruzeiro. Impressionante, né? Como é que o Leonardo Silva consegue fazer gol em clássico, principalmente? Tanto de um lado quanto de outro. E um belo gol que ele fez. Belo gol. Foi muito bonito mesmo. Tem uma pergunta aqui. Fábio e Martinúcio irão permanecer no Cruzeiro ou devem ir para um time competitivo em 2013? O Fábio vai ficar. Se o Fábio e o Martinúcio não ficarem, o Cruzeiro pode começar. Tem que manter. Pode desistir. São os 3 caras que têm que ficar, na minha opinião, né? O Fábio, o Martinúcio e o Montijo. Por mais que o Fábio tenha uma rejeição parte da torcida, muitos acham que ele não é um goleiro vencedor, realmente ele tá tendo um azar danado de não estar ganhando nada, mas ele é um ótimo goleiro, né? E outra, se vai tirar o Fábio, vai colocar quem? Não tem esse goleiro. O Fábio o Rafael não são tá as pronto. referências. Continua sendo as referências já há um bom tempo. E agora tem o Martinúcio. Exatamente. Se abrir mão dos 3... Não tem jeito. Aí vai trazer quem? Já tá custando achar jogador, vai mandar embora os que tem. Tem que pegar que as posições carentes do Cruzeiro aí são muitas dentro do time, né? Nem dentro do elenco. Dentro do time, vira trazer. Porque é uma coisa, você tem o Ceará na direita, é um bom jogador. Se machucou muito. Teve uma preparação ruim, né? Se afetou um pouco e tudo mais, mas é um lateral bom. Exatamente. É um bom lateral. Se ele vai ter esses problemas no ano que vem, é outra história. O Cruzeiro precisa trazer um outro lateral direito. Exatamente. Não, precisaria de qualquer jeito. Agora, de então, qualquer forma, mais exatamente. ainda. Lateral esquerdo também. Principalmente. O Everton está quebrando o galho. Exatamente, o Everton está quebrando o galho. O Everton não pode quebrar galho. Não, o Everton, gente, ele não é bom jogador. O Everton devia ser o que o Richarlison é hoje no Atlético. Um reserva para lateral esquerdo, porque ele sabe jogar ali. O Cruzeiro precisa de trazer um titular para a lateral esquerda. Chegar lá e vestir a camisa e ser o titular. Precisa de zagueiros, precisa de volantes. Precisa do time inteiro. A gente tá falando de 3 caras, o Cruzeiro precisa de 8 jogadores de futebol. No mínimo. 8 jogadores de futebol para entrar e ser titular desse time. Bom, enfim, isso aí é assunto para o ano que vem. Vamos mostrar agora a situação do Cruzeiro, o jogo de ontem? Os melhores momentos? Na verdade, os melhores momentos não, né? Os gols. Aí a falha na defesa para variar. Uma bola encostada ali no centro do gol. A defesa do Cruzeiro é um deus desafio. Olha lá, ninguém sobe, todo mundo assiste. O Thiago Carvalho já tinha errado no outro lance, Nossa, quase seria gol. Foi amador, né? Aí o gol do Cruzeiro, né? Meia parece um gol praticamente igual ao do Bahia, né? O Martinúcio só chutou no saída sobrou pra ele. Aí o segundo gol, Anselmo Ramon. Bolão do Anselmo Ramon. Que impressionante, hein? O Anselmo Ramon é cara coroa, né? 880. Muito demais, né? Ou joga muito ou não joga nada. Um belo remate. E aí o terceiro gol, né? Ótimo gol, lindo gol do William Magrão. Nós vamos ouvir a entrevista coletiva pós-jogo. Primeira vez que consigo fazer 2 gols num jogo, mas tenho que destacar no time, não, que jogou muito bom, segundo tempo mais, seguiu, apesar da torcida haver xingado, seguiu. E agora acho que o triunfo foi todo o time, não? O nosso objetivo agora é a Sul-Americana, para afirmar que o Cruzeiro precisa desse campeonato para o ano que vem. Isso é uma certa obrigação para o nosso elenco, para poder estar chegando. Então, esses 3 jogos é muito importante e não acabou não, o campeonato nosso time tem que conquistar esse objetivo, que é o mínimo que nosso time pode fazer para a torcida. Resta saber se o Thiago Carvalho vai estar aqui ano que vem para poder disputar a Sul-Americana que ele quer conquistar, né? É difícil, né? As atuações de Thiago Carvalho também, muito complicadas. Os zagueiros do Cruzeiro tiveram um ano muito ruim, né? Impressionante como não salva ninguém. E não dá para questionar, por exemplo, o Rafael Donato em termos de vontade e disposição. O que se questiona é questão de qualidade. Pode ser que ele tem um contrato longo com o Cruzeiro, 2017, né? Assim como muitos jogadores. Assim como muitos jogadores, sem contrato até 2015, 2014, 2016.
Pode ser que ano que vem seja emprestado para algum time, para pegar um pouco mais, garoto e tudo mais. Pode ser que de repente alguém arruma um esquema de jogo para ele e tudo mais. Mas em termos, pode ser também, tem gente que usa, né? Mas em termos individuais, ele, Matheus, Thiago Carvalho... Não tem a menor condição. O Victorino deixou muito a desejar. O Cruzeiro ano que vem precisa, igual eu falei, precisa remontar o time inteiro. Não tem condição esse time disputando, ainda mais no Mineirão pronto, né? Não tem condição. A torcida do Cruzeiro merece um time melhor do que esse, do que tá assistindo no estádio à sua altura, né? Que é o Magalhães Pinto. Vamos mostrar a tabela de classificação do campeonato agora? Parece que está tudo resolvido lá dentro. Tá aí a tabela, o Fluminense com 76 pontos é o grande campeão brasileiro, o Grêmio é o segundo com 66 e o Atlético na terceira posição com 65. O São Paulo está na sequência, fechando o G4 com 59 pontos. O Cruzeiro subiu, né? O 10º colocado tem 46 pontos. Agora a zona da morte ali, né? O Bahia é o 16º com 40 pontos, a mesma pontuação da Portuguesa. Daí para baixo todo mundo, né? O Sport na 17ª posição é o primeiro degolado, tem 37 pontos. Palmeiras com 33, Figueirense com 30 e o Atlético Goianiense com 26. Matematicamente, Figueirense e Atlético Goianiense já estão rebaixados. O Palmeiras está próximo do buraco com qualquer resultado negativo que tiver agora. Negativo eu tô falando até empate, tá? Engraçado que depende até... Nem dele é mais, né? Às vezes, é claro que já não depende dele. Ele precisa ganhar Mas seis. mesmo se ele ganhar a próxima partida, dependendo do resultado de Bahia e Portuguesa, ele está rebaixado. Isso. É impressionante. Como o Palmeiras conseguiu chegar nessa situação que chegou. Campeão da Copa do Brasil. Não entendo. Mas a Copa do Brasil ele foi o mais esperto, né? Porque dos 6 favoritos que tínhamos ali, ele era o mais fraco e conseguiu... O Palmeiras é mais fraco que o Cruzeiro, viu, gente? Na minha opinião. Ele conseguiu ficar com o título, né? Tinha um treinador que é perito em Copas. Isso. Só. Exatamente. Só, né? Porque o elenco do Palmeiras é muito fraco. Ele conseguiu fazer milagre, né? Conseguiu fazer um milagre. É um time muito ruim. Bom, então eu gostaria de agradecer a participação aqui do Thiago. Obrigado, Thiago, mais uma vez conosco. Obrigado, Cabido, Josias. Hoje foi rápido e rasteiro, hein? Hoje foi. Rápido e rasteiro nada, já estão me fritando lá dentro porque já passou um tempo para variar. Josias, muito obrigado aqui mais uma vez comigo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Thiago. E vamos continuar aí nessas 3 últimas rodadas do Brasileiro, que serão meio assim, mornas, né? Temos algumas tem coisas... objetivos, cabe aos times mostrarem que tem, né? Exatamente. Tem briga aí contra o rebaixamento, o Atlético brigando pela Libertadores e aí o Cruzeiro, né, tentando aí confirmar essa vaga na Sul-Americana. Isso você acompanhar aqui no Super FC, chamando a galera aí para continuar acessando o nosso site. E só para Acorda América, que ano que vem tem Paysandu. Exatamente. Acorda América, Acorda América. Ano que vem tem Paysandu. Muito bem. Eu só gostaria de deixar aqui o meu pesar pelo falecimento da minha avó, que aconteceu na última sexta-feira. Vó Lica, que Deus a tenha. Muita, muita, muita paz que você leva aí para Deus, com meu avô, com meu tio. E que todos nós aqui vamos sempre estar pensando em você, viu? Um grande abraço e até lá, internauta.